Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui. A pergunta para hoje é exatamente no contexto da guerra da Rússia contra a Ucrânia e Ucrânia contra a Rússia, de qual lado você está? Antes de prosseguir para o vídeo, joinha, partilhe, se inscreva, agradeço muito. Nestas, digamos, variações das pílulas filosóficas, eu tenho aproveitado para repercutir a relação da filosofia com cenas que interessam a todos, no caso, o conflito armado bélico entre Rússia e Ucrânia. E eu anotei aqui algumas perguntas para orientar essa conversa, que eu pretendo respondê-la rapidamente e depois fazer um desenvolvimento mais delongado. Então, começo por de que lado você está? É uma pergunta que eu tenho escutado. A segunda pergunta: a guerra será maior e vai provavelmente envolver mais países e, enfim, e até eventualmente o Brasil. Depois, o que vai chegar até nós a partir desse conflito que está acontecendo? Vai chegar alguma coisa, algum efeito? E por fim, a minha ideia é de ampliar o foco, para a gente poder pensar o assunto. Voltando à primeira pergunta, de que lado eu estou, eu tenho dito que eu estou de um lado que é o da paz. E tenho chamado a atenção que numa guerra não é um jogo de videogame ou uma partida de futebol, que nós tomamos partido e fazemos ali uma espécie de coro e, digamos, admitimos a violência como uma cultura. Então, nesse sentido, eu digo que o lado que pessoalmente eu estou é o lado da paz. E, só para a gente não confundir as coisas, estar no lado da paz não é estar no lado da inação política. E a grande referência aqui, para responder rápido, foi o posicionamento, por exemplo, de Gandhi na Índia, que era contra a violência, só que não era também a favor que o outro o violentasse. Então, o posicionamento da não violência não é alienação, não é ficar alheio aos fatos e deixar que o violador haja tranquilamente. E em hipótese alguma é isto. No entanto, a cultura da paz, ou a cultura de paz, é essa cultura que aqui, em resumo de conversa, Gandhi, na Índia, é um exemplo muito didático e foi uma pessoa que optou por esse caminho e que produziu, levou a Índia à independência colonial da Inglaterra. Isso não é bonitinho, isso tem sérios, digamos, impactos e etc., mas eu sou partidário disso. Portanto, não gosto de falar que eu tenha lado A ou B. A guerra será maior. Esta é uma das tarefas que eu tenho dito aqui do canal, que é difícil de falarmos, digamos assim, de futuro. Inicialmente, a aparência parece que vai ser localizada naquele contexto. Não tende e não tem motivos inicialmente de ser maior. No entanto, eu tenho dito isso, a coisa mais difícil é nós sabermos o que realmente acontece no mundo. Nós às vezes achamos que nós conseguimos, pelo Google, acessar as informações que realmente movem o real e move o globo. Isso é uma grande ideia meio que mítica dos nossos dias. Nós não temos como saber. Eu mesmo tenho textos escritos em 2015 e em 2012 sobre um conflito armado, sobre a guerra civil na Síria e como que ela foi provocada, os atores que ali estão atuando até hoje. E vendo os textos hoje, que eu vou deixar aqui na descrição, eu fico sempre com essa sensação. Falar sobre os cenários da guerra, sempre haverão coisas que depois de passar o tempo e desenvolver os fatos, a gente vai ver, poxa, eu estava meio que errado, ou passei perto, isso aqui foi exagero. Então é muito difícil a gente dizer coisas do futuro e do futuro que a gente não domina quase nada, e o risco da gente achar que domina as informações. Então é difícil falar se a guerra será maior ou não. O fato é que isso está implicado a um outro tema mais no final, que é como que a mídia tem abordado a questão. Então eu vou voltar nisso daqui a pouquinho. E o que vai chegar no Brasil? Também, nesse pânico das pessoas, dado uma dada exposição midiática, as pessoas têm se perguntado se vai chegar alguma coisa no Brasil. Ora,
Isso aqui deve chegar a alguns efeitos no Brasil, chamado de médio prazo, não tão imediato, ainda que às vezes as bolsas caem, o dólar diminui de valor. E quando a gente vai no supermercado, a gente ainda não consegue entender o impacto dessas duas questões, bolsa e o dólar caindo. Então demora aqui algum tempo, que é difícil também prever se vai ser até junho, julho, é difícil falar disso. Mas é possível chegar assim a algum efeito no Brasil na ordem econômica. A gasolina, a gente sabe que porque espirrou, porque choveu de lado, porque a formiga subiu na árvore, ela sobe. Então esse é um dos motivos que pode aumentar ainda mais o preço da gasolina. Em função de que o preço do barril do petróleo já subiu internacionalmente e em função disso a gasolina pode subir e aí subirá, a gente sabe que a vida do brasileiro em geral, porque vai impactar no transporte nos alimentos e assim segue. E outros derivados do petróleo que não é só combustível, né? A indústria do petróleo tem uma estrutura de subprodutos que a gente não faz a mínima ideia, né? Os chamados polietilenos, poliestilenos ou simplesmente com o nome polímeros. E por fim, ampliando o foco para pensar a questão. Eu acho que essa acaba ajudando nós a respondermos todas as outras primeiras. Se nós olharmos de imediato apenas o que narra a mídia, vamos produzir uma série de equívocos sobre essa guerra que está acontecendo. Esse tipo de análise desta guerra, mais uma vez, não muda o fato de que a guerra é um ato absurdo da condição humana. Mas nos torna prevenidos, digamos assim, quando a gente aprende a fazer essa análise do que levou a esse conflito, para que nós, obviamente, tomemos posturas políticas, como eleitor, por exemplo, este é um ano de eleição, que a minha atitude política vai estar orientada a partir desta forma como eu oriento a minha capacidade de avaliar as coisas. Dito de um outro modo, aprender ou a entender que como você está, nesse momento, produzindo juízo de valor acerca desse conflito na Ucrânia, independente de o resultado que você vai obter com esta análise, neste caso específico, o mais importante é você voltar para entender como que você está fazendo isso. Porque se tem algo de útil para os brasileiros em geral, é exatamente aprender como ele vê a mídia, como que ele lê jornais, como que ele acessa as redes sociais. Se tem um impacto positivo para um brasileiro normal, como eu, que sou professor, e a maioria das pessoas que me acompanham, se tem algo que é, digamos, produtivo para nós e não é mera perda de tempo, é entender como que a gente obtém as informações, entender que esta produção de informação que chega até nós sobre esse cenário, depois nós podemos aplicar ela diretamente nas políticas, na eleição que vamos ter este ano, das eleições majoritárias aqui no Brasil, para presidente da República, governadores de estado, deputados e tal, federal e estadual, e senador. Então, veja que eu já tinha dito em 3 vídeos para trás, falando da Ucrânia e da Rússia, que se tem algo que nos interessa, primeiro que enquanto professor, o professor ensina a história dos acontecimentos. Então, se eu sou professor, que é meu caso, isso é conteúdo da minha profissão. Então eu preciso me inteirar disso, porque se eu ensino, eu preciso estar sempre me atualizando. Então a utilidade prática para um professor é esta. Isso faz parte dos currículos escolares, etc. Para as pessoas em geral, interessa aprender como que ela acessa as informações e se essas informações, da forma como ela está acessando, não tem pontos aí, digamos, obscuros que ela nunca parou para perguntar. Tem uma foto rodando, eu vou deixar aqui a descrição dessa foto num site, para quem quiser ver, que o close é o seguinte: como a minha edição ainda é uma edição moderna, eu poderia pôr ela aqui do lado, mas ainda não tenho esse poder, então eu vou deixar um link e no link vai estar a foto. A foto é uma imagem de alguém correndo com a faca atrás do outro e uma filmadora de TV fazendo close, recortando o ângulo da cena que está acontecendo.
A máquina de filmar filma de um modo que inverte a situação que está acontecendo na vida real. Ela dá um enfoque específico, e você, se olhar só pela TV, você vai achar que aquele que está sendo vítima, na verdade, está sendo o que está atacando o outro. E sendo que na vida real é esse que está atacando o outro. É uma questão didática para dizer que a mídia distorce. No exercício de falar sobre os fatos, ela também pode construir fatos. E ela constrói fatos segundo os interesses dela. E isso, para mim, é a coisa mais importante sobre o cuidado para se pensar a guerra da Ucrânia e Rússia atualmente. E nesse cenário, que eu chamei aqui de ampliando o foco, nós precisamos nos dar conta que as mídias ocidentais, já disse isso algumas vezes, estou dizendo de novo, têm se posicionado de modo assim, massivo a ecoar uma ideia que coloca o Putin como malvado e a Ucrânia como uma espécie de vítima inocente. A mídia não tem dito, por exemplo, que a OTAN, que é uma organização militar que surge depois da Segunda Guerra Mundial, envolvendo Estados Unidos e os países, alguns países inicialmente da Europa, como França, Inglaterra, e foi uma aliança que era para contrapor aos comunistas da União Soviética. A Alemanha foi o foco da guerra na Europa, a Alemanha e a Itália. Esses dois países foram vencidos na guerra e, após isso, uma série de imposições e de realidades militares foram colocadas na Europa. Como, por exemplo, Alemanha e Itália são dois países que não têm uma constituição. Eles têm uma carta que foi imposta pelos vencedores da guerra. Eles não têm exército profissional em larga escala. Tem uma pequena contingente, 60 mil homens na Alemanha, na Itália não sei quanto. Ainda que tanto a Alemanha quanto a Itália continuam produzindo material bélico. Isso é uma outra história, mas esses dois países ficaram sem exército, como o Japão também. Foi um país que perdeu a guerra e foi imposto a ele uma carta e ele não tem exército. Ele tem atualmente forças defensivas, sob supervisão dos Estados Unidos. No caso da Europa, a Europa acabou se submetendo à OTAN como espécie de um garante militar de um conglomerado de países contra a União Soviética, e foi fruto ali dos aliados ocidentais que lutaram contra o nazismo, e esse bloco que já tinha uma experiência durante o período da guerra, 40 a 45, acabaram construindo depois a figura da OTAN. Então, as pessoas em geral não entendem o que é a OTAN e não entendem qual é o papel da OTAN nesse conflito. Isso, no geral, desta mídia, está totalmente passado de fora. As pessoas não entendem. Recentemente, nessas caricaturas, alguém faz uma cena que a OTAN vai lá e provoca a situação, a coisa fica problemática, a OTAN sai de cena e a Ucrânia assume ali a briga contra a Rússia, que militarmente é algo desproporcional. Então, hoje, se colocar favorável à Ucrânia é uma ingenuidade, que a pessoa não compreende o jogo geopolítico. Certamente é uma classe política da Ucrânia que provocou esse processo, que tem, obviamente, uma representatividade entre os ucranianos, mas não é a totalidade dos ucranianos. E esta modalidade de interferência, que começou em 2013 para 2014, com um golpe de Estado patrocinado pela OTAN, por agentes da CIA, pela OTAN, isso tem que ser examinado, obviamente, essas informações que eu estou dizendo, tirou-se um governo que era, obviamente, ligado à cultura russa, à ideia de uma relação da Ucrânia com a Rússia, retirou esse governo por um processo que foi um golpe, e se instalou outros governos até chegar ao atual Zelensky. E não explica, a mídia não fala muito o que sucedeu nesse 2014, não fala o que são os grupos de ultradireita dentro da Ucrânia, o que eles fizeram em termos de matar pessoas, por exemplo, ao sul da Ucrânia, em 2014 ainda, e o que seria então esses neonazistas, que às vezes se tenta usar uma outra palavra, até mesmo para diminuir o impacto da expressão neonazista. Chamam de nacionalistas, porque nazismo, a palavra vem do alemão
e quer dizer nacional-socialismo. Eu aqui agora posso estar faltando uma parte da palavra do nazismo, se em alemão tem também a expressão, mas para a gente traduzir para nós, o que a gente precisa entender é que a ideia do nacionalismo alemão, que gerou o nazismo, ele tinha duas características. A primeira, um modelo de sociedade baseado no socialismo, num tipo de socialismo, muito mais ligado a um ideal da filosofia platônica quase, da República do Platão, onde modificaria os modos de produção, de propriedade, de relações entre as pessoas, de relações entre os indivíduos, entre casamento, ter filhos. Os alemães fizeram experiências nesse sentido. E a ideia de que existiria um nacional, existiria o alemão ariano, que seria alguém possuidor de uma essência enquanto humano, em detrimento de outros humanos. Isso, teoricamente, se mostrou muito inviável em todas as frentes possíveis. A ideia de que nós somos essencialmente brasileiros, essencialmente francês, isso, do ponto de vista antropológico, isso não existe. Nós temos uma cultura que é inventada, que é criada e cultivada, mas isso não produz um ser em si. Se a gente modificar todas as condições, nós deixamos de ser brasileiro e viramos outra coisa. Ora, se eu fosse algo essencialmente, eu não mudaria. Então, antropologicamente, não existe essa ideia do indivíduo que pertence à cultura X ou Y. É muito assunto aqui, não vou desenvolver mais, mas essa mesma ideia está sendo posta na Ucrânia. A ideia do ucraniano em detrimento das outras minorias, mas basicamente das minorias étnicas ligadas à Rússia. Isso gerou um ódio interno à Ucrânia dos que se acham ucranianos, portanto, em relação aos russos. Essa questão da Ucrânia remonta a um passado muito distante. Remonta ao período da Segunda Guerra Mundial, remonta ao período da presença da União Soviética, que encampava todo o território que hoje faz parte da Ucrânia e outras regiões, e que tem aí histórico interno, digamos assim, daqueles que se sentem não russos em quererem ser um país, digamos, diferente do russo, ainda que eles tenham proximidade com a cultura russa. O presidente, por exemplo, da Ucrânia fez um discurso recente em russo. Então, eles são próximos, a cultura ucraniana com a russa, mas também alguns acham que o ucraniano, enquanto língua, é mais próximo com o polonês, que é ali perto também. Então, são países que são muito próximos culturalmente e que tentam se diferenciar um do outro para se exatamente criar a ideia de país e de nação. O neonazismo na Ucrânia atual, ele vem desse período. Algumas pessoas tentam amenizar este fato, dizendo que, na verdade, os ucranianos, quando o nazismo, os soldados de Hitler chegaram na Ucrânia, se aliaram ao Hitler para tentar se livrar da União Soviética. Então, existe esse discurso que tenta amenizar o que é, por exemplo, o batalhão Azov, que é um batalhão paramilitar, ou seja, não são militares de carreira nem nada, que se formaram a partir de 2014. Tem documentário sobre isso para dizer para a gente um pouco mais. Então, existe até uma narrativa de tentar amenizar que, na verdade, eles não são neonazistas. Eles foram fruto daquele contexto de tentarem repelirem a União Soviética e se associaram ao nazismo. Eu acho que isso é uma aberração. Eu vi isso de um grande canal de informação, construindo esse raciocínio. Tem até um líder chamado Bandeira, o sobrenome dele é Bandeira ou Banderra, não sei como é que pronuncia, não deve ser nenhuma das duas formas, mas esse líder ideológico que teria sido esse indivíduo que se associou ao nazismo, mas depois ele ele se posicionou de um modo contrário. Quem conhece, obviamente, os princípios nazistas, eu digo que é impossível você fazer um tratado provisório com ele, é de uma ingenuidade profunda, de você achar que faria, digamos assim, uma parceria provisória com o nazismo e depois se livraria dele. Então, para mim, esse raciocínio ele é perigoso, de tentar amenizar o que acontece hoje nos grupos de extrema-direita, ou que defende abertamente, que sustenta símbolos que foram utilizados na época dessa ocupação nazista, utilizam hoje. Amenizar isto é uma ingenuidade tremenda,
Porque o tipo de funcionamento dessa ideologia, ele ganha uma vida própria. E a vida própria que ele ganha hoje é a mesma que alimentou o nazismo. São pessoas mais jovens, que não têm uma perspectiva de história, que pegam um conjunto de ideias, e essas ideias têm um jeito de funcionamento que não tem outra justificativa, que os grupos neonazistas de hoje são, digamos, justificável nessa perspectiva histórica. É um grupo neonazista e ponto final. E isso estava acontecendo dentro da Ucrânia, e as pessoas não estavam acompanhando que esse grupo estava atacando e matando as regiões que eram etnicamente russas. Porque no fundo eles queriam pegar essas pessoas e dizer, vocês não são daqui, vão embora daqui. Para concluir, só para a gente ter uma comparação profunda, imaginemos que São Paulo vira um país independente. E nós sabemos que em São Paulo nós somos 80%, 90% de imigrantes, 80% de imigrantes. E ali já temos os filhos dos imigrantes e os netos dos imigrantes. E aí, eu sou mineiro, tenho meus amigos do Piauí, da Bahia, e de todo canto do Brasil estão ali, ou do Sul também, Paraná, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estão em São Paulo. E o grupo de São Paulo que ganha, se acha melhores do que esses cidadãos, e começam a querer expulsar esses cidadãos de São Paulo. Ou seja, é um absurdo, porque depois de 3 gerações em São Paulo, você já não tem mais ligação com de onde você veio. A sua ligação é muito pequena. A sua ligação hoje em São Paulo. Se deslocar você de São Paulo, assim, abruptamente para onde o seu avô ou você mesmo nasceu, você vai ficar perdido. Simplesmente você tem relações afetivas, de amigos, de trabalho, de lugar em São Paulo. Mais ou menos, para a gente entender o que acontece na Ucrânia, com a União Soviética, com a Rússia, é este exemplo. E o que acontece agora, no presente, é que essa parte ideológica, que não é a totalidade da Ucrânia, mas de um conjunto de pessoas razoavelmente volumoso, a Ucrânia tem 44 milhões de habitantes. Então é um volume expressivo de gente que se acha ucraniano no direito de expulsar esses outros ucranianos. Porque etnicamente eles são filhos de russo, netos de russo, e eles não querem saber deles ali. Então por isso que é perigoso hoje em dia achar que a Ucrânia é ingênua, achar que o governo do comediante, o presidente da Ucrânia, em termos de profissão, ele era um comediante de TV, de fazer filmes de comédia. O Volodymyr Zelensky, eu posso errar o nome dele, se estiver errado eu vou escrever aqui embaixo, né? Tratá-lo como uma vítima é ingenuidade, porque ele em si, como tem ele mesmo argumentado, que ele é judeu, neto de judeu e etc., ele não poderia ser neonazista. Mas existem documentários que os seus ministros estão ligados aos grupos neonazistas. Ele é que tem que explicar melhor esta história. Eu creio que ele tem interesses que a gente aqui do Brasil simplesmente não conhece, e é difícil conhecer. Como é difícil explicar o que o presidente do Brasil foi fazer na Rússia em véspera desse conflito, eu não saberia explicar isso. Também precisaria de alguém hiperconhecedor para explicar como que esse cara permite, qual foi o conjunto de força, porque obviamente um presidente não é uma pessoa, ele é um conglomerado de interesses que se manifesta nele, como que isso está acontecendo lá. E aí eu acho que o posicionamento da gente muda sobre essa guerra em achar que o Putin é o grande vilão da história. Eu finalizo, um grande professor, colega, conhecido, tem publicado uma série de informações de como, sobretudo os Estados Unidos, mas a OTAN e os Estados Unidos, atuaram, por exemplo, em África. É um professor senegalês, prefiro não dizer o nome, enfim, o posicionamento das ideias que estão sendo discorridas aqui são minhas, não combinamos nada, mas ele tem compartilhado, e recentemente ele compartilhou uma informação que foi, justamente, os Estados Unidos matou uma série de presidentes em exercício em África, em nome de uma ideia que é veiculada na mídia e nós achamos que é isso mesmo. Então, nós sabemos que Muammar Gaddafi é mau, por isso que ele foi brutalmente destituído, atacado o país dele e virou a Líbia atualmente lugar onde se vende pessoas como escravas. Mas ele fez uma lista de, acho que foram 40 intervenções dos Estados Unidos em África. Nós poderíamos também falar de América Latina.
Então, às vezes eu ouço, seja o presidente Macron da França ou outro presidente, o primeiro-ministro Boris Johnson, com um discurso dizendo que a Rússia é malvada, que está fazendo uma barbaridade, que está não sei o quê. Eu pergunto para os dois, o que vocês fizeram na Líbia? Muito recente. Que não foi ainda pior do que, no caso, o que a Rússia está fazendo. Então, é difícil, com essa observação, eu não estou endossando mais uma vez que eu sou partidário da Rússia na guerra. Porque a guerra é morte, é destruição. E não é possível nenhum raciocínio humano dizer que isso é viável do ponto de vista da condição humana. Isso é uma consequência que existe, é real e está acontecendo em toda parte do mundo. Mas não é defensável do ponto de vista intelectual. Finalizo efetivamente dizendo que para além das elucubrações intelectuais, a guerra tem a morte acontecendo nesse exato momento. Só que não é só na Ucrânia. Está acontecendo na Somália, está acontecendo na Síria, está acontecendo na Venezuela, aqui perto de nós, com o boicote que os Estados Unidos faz com a Venezuela. Está acontecendo em Cuba durante 60 e tantos anos. Então, amplie a tua perspectiva, que você vai ver que essa barbaridade que te assusta está acontecendo em vários outros pontos do mundo. E quem é que está fazendo isso? No geral, todas elas são os Estados Unidos que está metido, e não a Rússia. Então, em termos de quantidade, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França estão metidas em conflito que estão quentes, quer dizer, estão matando gente nesse momento, em vários pontos do mundo, não a Rússia. A Rússia está tendo esse conflito agora, ela está na Síria, e tem um conflito de baixa intensidade, mas seria na Geórgia. Então, amplie o seu horizonte que você vai perceber a guerra de outra forma. Abraço, tchau.